Boa noite. Não vou fazer uma exposição formal aqui, porque meus colegas, o professor Lacerda, o professor Rubens, já desenvolveram um diagnóstico bastante preciso em suas linhas gerais da situação em que nós estamos. Eu queria já partir, então, depois de umas 2 ou 3 observações, que reputo importantes, partir já para 2 cenários traçados de uma maneira muito, um pouco abstrata, né? Um pouco esquemática, já que não poderíamos nos aventurar aí muito além disso, né? Já se quebrou... Oi? Microfone bem perto. Tá. Já se quebrou a cara muito, inclusive grandes consultorias, analistas, etc., na falta de previsão ou em previsões equivocadas a respeito dos rumos da economia, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu queria começar nesse último ponto que o Rubens abordou. Eu acho que deve estar um pouco pipocando o som aqui, não está não? Não, está ótimo. É assim mesmo? Eu estou sentindo assim que está... Não. É o retorno. É o retorno. É, tá bom. Queria colocar isso numa perspectiva, então, são 4 pontos, tá? Muito rapidamente colocados aqui. Primeiro, colocar esse problema diagnosticado aí pelo Lacerda e pelo Rubens numa perspectiva temporal um pouquinho mais ampla. Isto é, desde o início dos anos 1980, que o Brasil foi protagonista de uma verdadeira virada nos rumos da sua economia. A gente pode até comparar, porque daqueles anos para cá, a gente tem quase 40 anos. E daqueles anos para trás, foram 40 anos de crescimento, de desenvolvimento, de uma transformação estrutural profunda, sob governos, orientações as mais diferentes possíveis, mas se há uma continuidade no tempo, é a continuidade do crescimento altamente expressivo verificado entre os anos 1930 e os anos 1970, final dos anos 70. De lá para cá, de 1981 para cá, o que se viu é quase que a imagem invertida dos 40 anos anteriores. Isto é, períodos de estagnação, surtos de crescimento efêmeros, de curto prazo, o abandono completo das políticas e dos planos, dos projetos desenvolvimentistas de transformação estrutural. Só não foi completo e absoluto porque a gente pode traçar aí um pequeno parênteses nessa trajetória toda, que foi o lançamento e a execução nos primeiros anos apenas, que depois também foi se deteriorando por vários motivos, que eu não vou citar aqui agora, mas que eu cito no artigo que eu produzi a pedido do Jason, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, se não me engano, lançado em 2004 ou 2006. 2007. 2007. 2006, começou em 2007. Isso, então foi lançado em 2006. O PAC, nos seus primeiros anos e na sua própria intencionalidade, de fato, não apenas projetou, como logrou alguns investimentos de infraestrutura importantes, no sentido de que, pelo menos na comparação, ou seja, na comparação com nada que foi feito antes e depois, significou algo relevante. Mas é muito pouco se considerarmos esse intervalo de 40 anos. E o resultado é esse: desindustrialização, perda, que me parece o ônus mais terrível que a gente está legando para as próximas gerações, é a nossa defasagem histórica nos rumos da revolução tecnológica em curso. Quem viaja, quem anda por aí, principalmente nos países do Extremo Oriente, mas não apenas, verifica como em todos os setores, em todos os campos, a gente tem ficado para trás. Não tem uma obra sequer que a gente possa citar relevante que o Brasil tenha, obra no sentido assim de construção mesmo, de uma construção de um novo ramo industrial, de uma faceta importante aí da nossa economia nesses últimos 40 anos. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é o seguinte:
nós, e isso vai ficar mais claro nos cenários, nós temos nós somos profundamente, é uma geração profundamente crítica e autocrítica, mas muitas vezes a gente não leva por razões diversas, a gente não leva a nossa crítica a alguns aspectos da nossa própria atuação. E me parece que um dos pecados capitais das forças progressistas de transformação, em especial do Partido dos Trabalhadores, que praticamente protagonizou sozinho, já que é a principal e a força majoritária no campo da esquerda brasileira, nas últimas décadas, o processo de transformação do país. E, entre outras mazelas, que foram muitas também, as virtudes, os seus pontos positivos foram extremamente importantes no próprio governo, nos 13 anos de governo, mas me parece que o defeito, o problema mais dramático ao longo de todos esses anos foi a indigência intelectual. Eu quero dizer o seguinte, com a total falta de cuidado, de preocupação com o desenho de um programa estratégico, de construir um cenário, de construir um projeto de país. Não é fácil. Menos fácil ainda num mundo em transformação, num mundo compósito como a gente, de crescimento de uma multipolaridade como a gente vive hoje. Mas não por ser difícil, é menos necessário. E pior ainda, esse desprezo até, coisa que não acontecia em períodos anteriores. Eu não estou falando apenas do campo da esquerda, não. Me recordo até, para quem tem um pouco mais de idade, e não recuando muito no tempo, me recordo até que o antigo MDB, sob a égide de Celso Furtado, elaborou documentos importantes de prospecção, de prospectiva de desenvolvimento brasileiro. O último deles, um documento alentado, chamado Esperança e Mudança, nas eleições de 1980 e qualquer coisa. Acho que foi... Bom, essa capacidade de aglutinação de massa crítica para pensar o país, mas vejam bem, não é pensar o país setorialmente. Nós estamos com muitas propostas importantes, críticas, projetos, etc., no âmbito fiscal, no âmbito tributário e outros diversos. Mas pensar estrategicamente o país. Pensar o país enquanto projeto de nação. Isso foi absolutamente desprezado. Isso me parece e continua sendo. Basta ver os programas dos partidos políticos, basta ver o programa da candidatura Lula, basta ver o programa, pior ainda, da candidatura Dilma, basta ver a ausência completa de programa por exemplo, eu sei que é no âmbito local, mas isso é revelador, né? Que uma liderança com a capacidade intelectual de um Fernando Haddad, por exemplo, não ter sido capaz de conduzir uma proposta consistente, programática para a sua tentativa de reeleição em São Paulo. Isso me parece gravíssimo, gravíssimo, e hoje nós pagamos caro por esse desprezo dessa necessidade de construir um programa estratégico no país, que não é algo simples, é algo complexo, mas precisa ser encetado. Terceiro ponto, e o terceiro na realidade é 3 e 4, 3 é um só. Cenários. Bom, eu não sou sou pessimista, sem dúvida, perdoe os jovens, mas não sou tão catastrofista assim quanto Rubens. Pelo seguinte, segue a vida, segue o jogo. Então, um cenário que eu consigo projetar, com vários elementos, que não cabe detalhar aqui, é a continuidade da situação atual. Continuidade nos seus traços mais gerais. O que é a continuidade da situação atual? É o processo de transferência da riqueza pública para o patrimônio privado. Está aí, está acontecendo, Rubens destacou isso aí.
Muito bem, está acontecendo e vai continuar acontecendo. O Brasil, malgrado todos os problemas, continua tendo um mercado dinâmico, inclusive nos circuitos inferiores da economia, inclusive nos circuitos inferiores e ilegais da economia. É um mercado, em termos relativos, pequeno em relação ao seu potencial, claro, em relação ao potencial do país, da população e das necessidades da população, mas em termos absolutos maior que muitos mercados aí de países desenvolvidos, de países ricos do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer é que o setor de alimento e bebidas, temos aí eu não sei qual é a posição da Ambev, mas é uma das maiores indústrias do mundo, uma das maiores empresas do mundo, não é? Tem o grupo Natura, eu não estou falando isso com absolutamente com nenhum laivo de ufanismo, absolutamente. Eu estou dizendo apenas que existem, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista das oportunidades, elementos dinâmicos mesmo dentro dessa estagnação, o que faz prever que há fôlego para que esse processo continue se desdobrando. O risco disso é o risco que a gente já detectou aqui, é que nós estamos cada vez mais defasados e com menos oportunidades no futuro em relação a um país que poderia ser, de fato, um protagonista importante aí no cenário internacional. Nem na América Latina nós o somos mais. Esse cenário comporta várias possibilidades, inclusive do ponto de vista do comando desse cenário. Pode ser com o presidente atual, pode ser com um novo presidente, pode ser com um projeto arrivista do atual governador de São Paulo. Isso vai mudar um pouco, mas acho que no essencial esse processo de dilapidação patrimonial vai continuar. A população, doutrinada pelas seitas evangélicas, os setores mais reivindicativos, sujeitos a um misto de repressão crescente, de todos os matizes, desde a repressão direta até os diversos vernizes aí que mascaram a dominação. E essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade, para terminar, é o que eu chamo de um projeto nacional democrático. Infelizmente, eu não vejo forças, isso tudo pode mudar rapidamente. Todos os processos grandes que ocorreram aqui no Brasil e no mundo ocorreram no curso de algumas semanas. Então isso pode mudar com mobilização popular, com alterações significativas aí na correlação de forças, mas no momento em que pensamos essa realidade, eu particularmente não consigo ver propostas com um poder de aglutinação suficiente para traduzir propostas setoriais no âmbito fiscal, no âmbito tributário, em um grande projeto nacional aglutinador. Por quê? Porque esse projeto nacional necessariamente tem que incluir um componente popular redistributivo. Esse componente popular redistributivo poderia ser encampado por setores de centro, por exemplo. Por que não? Um projeto nacional democrático podia ser assumido por um líder centrista. Teria toda a condição disso. Só que o centro e a direita no Brasil são têm um comportamento tão suicida, tão irresponsável, que eles são useiros e vezeiros em destruir, mas não em construir. Não são capazes de destruir, destruíram o governo anterior com uma maestria jurídica e inegável. Conseguiram chegar até o fim desse processo. Agora, para construir um cenário alternativo, eles são incompetentes. Acho que essas duas possibilidades que estão colocadas no horizonte, uma delas com pouca possibilidade de concretização, e a outra é a continuidade no modelo atual, com algumas mudanças, com uma reforma fiscal que vai simplificar, não deixa de ser importante do ponto de vista dos negócios, vai simplificar
a zona tributária nacional, mas não vai avançar um passo sequer em relação à necessidade de uma política tributária mais, de uma estrutura tributária mais igualitária e de maior justiça fiscal. Acho que é isso só por enquanto, gente.